Não, na verdade, o que a gente vê assim, primeiro que as pessoas confundem muito comunismo com socialismo. Isso acontece muito. E é uma guerra, né? Você às vezes fala de Mas o que é capitalismo, o comunismo? né? O pessoal fala, por exemplo, socialismo, vem a ideia do Karl Marx, né? De dividir as coisas, aí falam, cada um fala uma coisa, né? E o comunismo, o pessoal não sabe, Então, mas vamos lá. O que é né? comunismo e o que é socialismo? É simples. Você não sabe, tá com dúvida? Compra um livrinho pequenininho que chama Manifesto do Partido Comunista, escrito por Engels e Marx, que é a primeira manifestação deles em relação a essa doutrina. Porque antes existia o socialismo que eles chamavam de socialismo utópico, e o Marx disse que inventou o socialismo científico, que de científico não tem nada, mas ele chamava assim. Exatamente. O Manifesto do Partido Comunista fala: o comunismo é o último estágio do socialismo. Então, o socialismo, ele é necessário para chegar ao comunismo. Só que você nem precisa chegar definitivamente no comunismo, que seria a extirpação do Estado burguês, para dar errado. Já dá errado antes. E aí todo mundo fala assim, não, mas na verdade é que o comunismo nunca existiu, ele foi deturpado. Mas não foi. Porque o socialismo, que tem ali algumas regras, imposto, aumentar muito o imposto, perder o direito à herança, acabar com a propriedade privada, todas as coisas que estão ali fazem parte da doutrina socialista. E a doutrina socialista, nesse livro, ela é imposta por meio da ditadura do proletariado, e aí chegaria no comunismo ao final. E ele nem explica direito, nem ali, nem no Capital, como que ele extirparia o Estado maximizando o Estado. E aí alguns filósofos, alguns estudiosos dizem que, na verdade, o que ele queria era somente tirar do poder as pessoas que ele considerava como burguês. Né? É basicamente isso. Mas o cara que escreveu Coelho Manifesto do Partido Comunista era super burguês, era filho de um industrial têxtil. É o que a gente falou, né? De comunista que fala e de repente você vê ele viajando para tal lugar. Eu lembro que a Juliana Paz, ela falou sobre delírios comunistas, e até eu quero que você comente aqui, porque você foi lá, né? Ela falou: "Ó, se acontecer esses delírios comunistas aqui no Brasil, vai ser uma loucura, tudo." E ela se expressou. E ela foi altamente criticada. E eu lembro que você se posicionou e defendeu A essa Juliana é fala. minha aluna, inclusive. Ela fez meu curso, a última. Eu não sei se ela concluiu, porque a Juliana trabalha muito, né? Faz muita gravação e tal, tá sempre na loucura lá, mas ela estava assistindo algumas aulas, até conversei com ela um pouco sobre isso. E ela foi atacada também de novo quando eu fiz um post sobre Cuba. E aí ela falou: Nossa, o Twitter, lembra quando teve a manifestação em Cuba e tal? Sim. Aí ela falou: o Twitter tá quieto hoje. E aí também foi Ela fez uma publicação, um comentário na minha publicação e também deu aquele balaio todo. Só que o problema é o seguinte: as pessoas que defendem isso, na maior parte das vezes, nem sabem o que elas defendem. Elas não sabem o que é capitalismo e muito menos o que é socialismo e comunismo. Acha que socialismo é defender os mais pobres. Não é. Socialismo não é defender os mais pobres. Socialismo é a divisão igualitária das coisas, mas que acaba deixando o governante e seus amigos muito ricos. Aconteceu isso em todos os lugares que isso foi implementado. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Tem um documentário na Netflix que chama Como Se Tornar um Tirano, que é muito Eu bom. assisti, muito bom. Muito bom. E você viu as similaridades dos regimes Sim, e totalitários? todos eles têm uma característica igual. Aí fala assim: mas é que esse é de direita e esse é de esquerda. Independe. O problema é o coletivismo. O problema é esse. Até o nazismo tinha essa característica de falar mal de pessoas ricas, que no caso eram judeus. Então, eles absorveram essa maneira de gerar ressentimento nas pessoas. Obviamente que tinha uma questão étnica ali, mas por causa da riqueza. E ele colocou a culpa na perda da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha nos judeus. Então, ele direcionou esse ressentimento para os judeus e conseguiu fazer aquilo que ele fez. E a população acreditou E a naquele população líder, né? acreditou e achou legal. Então, assim, o que tiranos conseguem fazer com a cabeça das pessoas é uma loucura. Mas se compara o nazismo com o comunismo de Stalin, ou com o que aconteceu na China, com Mao Tse-tung, ou o que aconteceu lá nos tiranos, ele fala do Gaddafi na Líbia, ele fala do Saddam Hussein no Iraque. É tudo parecido. E eles estatizam tudo, colocam tudo na mão do governo, cria-se facilidades e privilégios para aqueles que estão perto do governo. Eles são líderes populares e populistas. Então, eles são muito populares. Aí ele chega lá: a sua geladeira está vazia, eu compro coisa para você, eu te dou uma casa. Então, ele mantém a população no cabresto dessa forma. E todos os regimes totalitários foram assim. Então, muito mais importante do que falar direita e esquerda é ver as similaridades dos regimes totalitários. Fascismo de Mussolini também. O Mussolini era um socialista que ficou meio triste desde que ele foi expulso
do Partido Socialista e acabou fundando o fascismo. E as bases do fascismo econômicas tinham muitas similaridades com o socialismo. Ah, mas o fascismo é de direita, o nazismo é de direita e o comunismo é de esquerda. Mas pega as características, como eles se parecem. E as pessoas que falavam muito isso eram os economistas da escola austríaca, Mises, Hayek, que identificaram essas similaridades e falaram: nós precisamos lutar contra o autoritarismo, contra os regimes totalitários. Se ele é de direita ou de esquerda, como você entende, isso independe. A gente não está lutando contra a direita ou contra a esquerda, é contra regimes totalitários. E eles se parecem muito. Basta ler. Tem um livro que chama A Doutrina do Fascismo, escrita pelo próprio Mussolini. Ele chega lá e fala assim: nós somos uma doutrina antiliberal. Enquanto os liberais falam de indivíduo, nós falamos de Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, etc. Aí fala assim: não, mas liberais, hoje em dia falam, né? Os liberais são fascistas. Você fala: quê? Da onde que vocês tiraram isso? Eu até queria te perguntar uma coisa que eu escuto muito. Ah, o Bolsonaro é fascista. Cara, o Bolsonaro pode ser muita coisa, mas não é fascista. E eu acho isso um desrespeito até a tragédia que aconteceu na Itália dos anos 30. É um desrespeito também para as vítimas do fascismo, para as vítimas do nazismo. Quando você banaliza alguma coisa, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista. Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Fascismo é um negócio muito específico e pontual. Bolsonaro tem diversos erros. Eu acho que ele está numa tocada super populista agora, né, economicamente falando. Ele tem um background militar, e o background militar brasileiro, ele é bem estatista também. Então, aquela cabeça um pouco enraizada de, não, a gente precisa fazer intervenção. Então, ele vem desse background. Mas falar que ele é fascista, a melhor de todas foi quando colocaram um artigo dizendo que o Mussolini dizia que era importante armar a população. E falaram: olha só como o Bolsonaro é fascista, porque ele também quer armar a população. Porém, eles, na tradução, eles não viram que o que ele queria dizer, e ele fala isso, a tradução de povo no fascismo é Estado. Porque eles falam em nome do povo, mas quem age em nome do povo é o Estado. Então, ele queria armar o Estado. E todos os locais que tiveram totalitarismo, desarmar a população, que é uma coisa meio óbvia, lógica, que se você tem a população armada, é muito mais difícil de fazê-las reféns das suas políticas, do seu totalitarismo. Tem um livro, o nome dele é Hitler e o Desarmamento, que ele explora todos os artigos e os documentos secretos que foram encontrados depois sobre as formas de desarmar a população na Alemanha dos anos... final dos anos 30, começo dos anos 40. E foi assim que ele conseguiu, dentre outras formas, né, propaganda, etc, etc, armar a sua milícia e o Estado e tirar esse poder da população. Então, é muito complicado. E são livros, Carol, que você consegue encontrar na Amazon, por acaso, e baratinhos. O Manifesto do Partido Comunista, A Doutrina do Fascismo, todos esses eu tenho em casa. E aí você fala assim: nossa, você tem livros do nazismo. Sim, porque para eu poder falar algo de alguma coisa, eu preciso entender o que está ali. Para rejeitar ou para gostar de uma ideia, primeiro eu preciso estudar. E as pessoas hoje em dia falam para os outros estudarem e não fazem isso. E olha que hoje em dia é muito mais fácil a gente encontrar estudos, porque a gente está falando aqui da época do Hitler, e ele investia muito em marketing, né? Uhum. Ele investia muito em marketing para mostrar que o nazismo realmente era o caminho certo, que o nazismo era ótimo. E não se tornar um tirano, todos eles faziam isso, né? Exatamente, todos eles investiam muito em marketing. E ali era fácil, porque era fácil manipular. A televisão era... Bom, na Coreia do Norte tem uma TV, né? A história da Coreia do Só Norte TV é estatal. muito louca. Pensar que em pleno século XXI ainda tem eles... Eu não sei se você viu o documentário, Carol, mas o Kim, o primeiro Kim, que eu nunca sei os nomes dele, eu sempre confundo. O primeiro Kim, que era o avô, né? Que agora já tá o neto. Eles fizeram de uma forma que ele disse que ele inventou o hambúrguer. É absurdo. Que E a população acredita. E eles elevaram ele a um deus, né? Então, esse negócio da propaganda é outra coisa que os nazistas dominaram, os fascistas dominaram, os comunistas dominaram, e isso é válido até hoje. A propaganda socialista comunista, ela é muito sedutora. Muito. Ela te envolve muito nessa coisa da igualdade, né? E aí tem uma frase do Karl Popper que eu acho que é muito boa, que é a tentativa de fazer o céu na terra fez o inferno, trouxe o inferno. Que é essa coisa de tem que ser todo mundo igual, ninguém é igual, vocês são irmãos. Você tem personalidades diferentes, criados pelos mesmos pais, na mesma situação, com os mesmos recursos, a mesma tradição, e tem personalidades diferentes. Um tem uma habilidade, o outro tem outra. Isso é assim no mundo inteiro. Por que tem pessoas que são muito mais
bem-sucedidas do que outras. Óbvio que também tem a questão da oportunidade, de onde ela está inserida, tudo isso tá na conta. Mas muitas vezes porque ela abdica de outras coisas que outras não fizeram. Exatamente, do empenho, da disciplina, persistência. E de ter uma habilidade, um dom, uma visão de longo prazo. Então, o que o Elon Musk conseguiu construir, por exemplo, goste ou não do Elon Musk, ele é um cara que teve uma Nossa. visão de longo prazo muito diferente. Ele conseguiu fazer um carro elétrico que dá um pau numa Ferrari. Inclusive, o valor de mercado da Tesla hoje, saiu até hoje, notícia, é $1 trilhão.